Pessoal, boa noite, bem-vindo a mais uma vez ao nosso podcast Arara em Foco. Estamos juntos para mais um bate-papo informativo para você, a nossa conversa diária, nossa conversa semanal aqui, claro, com muita informação. Hoje o nosso convidado especial é o nosso amigo Wagner Freire, mais conhecido por Juruna, né? Então, tá com a gente aqui, ele é candidato a vereador na cidade de Casserengue e já quero dar as boas-vindas e agradecer ter aceitado o nosso convite e participar do nosso podcast. Seja bem-vindo, meu amigo Juruna, para uma conversa aqui ampla e com toda a população, não só de Casserengue, mas da região que lhe acompanha a partir de agora. Obrigado, Inácio. Obrigado ao amigo aqui presente. Ao Frank, né? Ao nosso amigo Frank. Cheguei um pouco atrasado, peço desculpas porque eu estou vindo diretamente de Campina Grande. Não sou vereador ainda, mas já estou no ofício, já estou trabalhando, estava atendendo alguns amigos e por isso peço desculpa pelo meu atraso, mas estou aqui, estou pronto para responder suas perguntas, fazer minhas colocações, falar sobre o projeto, enfim, esperamos que seja bacana e que seja proveitoso para você que está em casa nos assistindo. Meu amigo Juruna, a gente aqui sempre no começo do nosso podcast, a cada convidado que vem, a gente costuma fazer, claro, também uma pequena biografia, para que fique guardado e que a pessoa que vai assistir, não só agora, mas depois também, possa conhecer um pouco mais de você. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua autobiografia, para a gente conhecer mais um pouco do Juruna. Me chamo Wagner Freire, como você disse, popular Juruna. Sou pai de 4 filhos, sou avô já, por incrível que pareça. Já tenho um netinho. Sou filho de seu Dinda, de Dona Dinda, enfim. Sou um amante do esporte, sou um cara que sempre levantei a bandeira do esporte, como você sabe. Sou uma pessoa que gosta de servir ao próximo, porque eu acho que o ser humano que ele não vive para servir, ele não serve para viver. Então, por isso o motivo de eu colocar meu nome à disposição da população, por querer cuidar das pessoas, querer fazer o bem. Eu acho que a minha biografia, a minha história de vida, ela fala por si só. Meu amigo Juruna, a gente está vivendo um novo cenário político, não só em Casserengue, mas também em todas as cidades e regiões, com novos nomes surgindo na política. Essa vontade, eu sei que já tem seu pai, tem sua mãe na política, mas também você tinha vontade assim, de estar mais presente na política? Foi amadurecendo aos poucos ou você já queria sair antes? Não, eu já tinha vontade, né? Na realidade eu sou um fanático do meu pai por acompanhar a trajetória política dele, a história de vida. Como eu disse, para mim é uma pessoa que eu me inspiro muito na história dele. Ele é uma pessoa que sempre levou a vida em fazer o bem, cuidar das pessoas. Politicamente já tem 3 mandatos e elegeu 2 sucessores. E eu já tinha esse projeto, na realidade a gente já tinha esse projeto na política, só que a gente estava esperando a hora certa. Eu já queria ser bem antes, há 2 campanhas atrás. Ele não permitiu, sabiamente. Eu acho que no momento, hoje eu vejo que eu não estava preparado na época, mas hoje eu me sinto um cara preparado, até porque a vida ela vai ensinando a gente os caminhos certos. Acredito que o meu amadurecimento, eu acho que o momento certo da minha candidatura é essa. Apesar de ser um projeto antigo, mas eu acho que é tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E acredito que a minha hora chegou. E se Deus quiser, está aí, na mão da população. E como é que você analisa hoje a situação política, no geral, dentro do município de Casserengue? Nossa, essa pergunta ela é muito pertinente, porque assim, as pessoas elas reclamam muito dos políticos. Mas o eleitor ele tem que entender que a mudança ela tem que partir dele. Hoje tem alguns fatos que acontecem na política de Casserengue que entristecem a gente, porque a gente sabe que o futuro não só da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, são jovens. E às vezes a gente vê muitos jovens se alienando por 100, por 200 reais. Então, esses jovens eles têm que entender que eles são o futuro. A mudança tem que partir deles. Porque a maioria costuma reclamar muito dos políticos, mas os políticos só estão ali porque eles votam. Então, que comece a pensar melhor, que não se coloque preço, que vote realmente numa pessoa que vai trabalhar. Como é que ele vai cobrar uma oportunidade no político se ele não está se dando essa oportunidade? Porque a partir do momento que ele se estipula um preço, o valor dele é aquele. Essas pessoas têm que entender que para eles ter oportunidade, eles têm que começar a dar oportunidade a pessoas diferentes, a pessoas que realmente querem o bem da política, querem mudar, querem dar oportunidade a pessoas novas. Então, como eu disse, o eleitor ele reclama muito do político, mas a mudança ela tem que partir dele. A partir do momento que ele começar a votar em políticos diferentes,
ele vai poder cobrar. E o principal, votar pelo um projeto, pela uma melhor educação, pela uma melhor saúde, e não pelo um benefício financeiro, às vezes que você pega hoje, amanhã já acabou, mas você vai ter que aturar 4 anos daquele político. Porque quando o político ele vai na casa de um eleitor oferecer dinheiro, ele já está demonstrando o que ele é. Ele é um político que ele quer chegar a toda forma, a todo custo, que ele não vai ter compromisso nem com a cidade, nem com as pessoas. Então é importante que as pessoas mudem a maneira de pensar. Primeiro elas mudam a maneira de votar, para depois elas cobrar dos políticos que elas escolheram. Eu acho que a política hoje está muito polarizada nessa questão financeira. Eu acho que a cada política está piorando. E o eleitor reclamando, mas o eleitor tem que entender que ele é quem direciona a política, não é o político. Porque, pronto, minha cidade de Cacerengue tem 46 candidatos a vereador, e por incrível que pareça. E o que se vê hoje são vereadores que passaram 4 anos ausentes. E hoje estão andando nas casas, comprando voto. Então, que as pessoas tenham uma consciência que a mudança ela tem que partir dele e não do político. Complicado, e às vezes, como você falou aí, tem vereador que chega num canto, o eleitor nem sabe que ele é vereador, porque não conhece, né? Não tem ação. Justamente, a gente temos vereadores que não apresentaram um projeto em 4 anos. Aí agora começam a andar, dar uma de bonzinho, visitar os eleitores. Então as pessoas têm que receber bem, porque por maneira de educação, graças a Deus nosso povo é um povo muito culto, muito educado, mas que na hora de votar que comece realmente a fazer essa mudança, tornar essa mudança de verdade. Não ficar só na fala, mas na hora do voto, votar errado. Aí depois não vai ter como cobrar, porque são políticos que eles escolheram. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco. Desde já agradecer a todos que estão interagindo, a você que está deixando o seu like, vai deixando sua mensagem. Inicialmente o nosso boa noite, meu amigo Frank, boa noite, seja mais uma vez bem-vindo a essa edição. Tá cansado hoje? Hoje foi corrido, Boa noite Inácio, boa noite Juruna aí. Vamos lá para a participação. Tem a Inês Melo, está participando com a gente, a professora Wanda Roque, que sempre nos acompanha aí, não perde um programa. Boa noite, Inácio, Franco e o candidato, e êxito. Ela está desejando êxito na eleição. Obrigado. Aí, Inês Melo, bora meu vereador. Maurício Hermínio, boa noite. Socorro Gomes, boa noite, meu vereador. Que Deus te abençoe sempre. A Minelli, eu acho que está certo. Minelli está participando também. A Rayane, Joseane de Cássia, boa noite. Graziane Santos participando conosco. A Isaías também, vereador topado. Vamos à vitória, cuida. Maria Helena, boa noite a todos. Forma particular, Inácio Franco é o convidado da noite. Êxito em seu projeto. Sou fã desse podcast. Sou de Pilões e não perco. Muito obrigado. Acho que é a professora, né? A professora Helena, que também nos acompanha. Nós ficamos sempre felizes em ter a participação da professora e também da professora também, Wanda Roque também. Né? Com você, Inácio. Abraço aí, professora Helena, a professora Wanda. Vou pegar umas aulinhas de português aí com vocês, tá certo? Para melhorar minha dicção. Obrigado mesmo. Agradecer também a presença ao pessoal aqui de Cacerengue também acompanhando, né, Juruna? Tá aqui com a gente aqui no nosso estúdio aqui também acompanhando ao vivo. Obrigado pela presença de vocês, tá certo? Cacerengue que eu considero minha segunda terra. Eu passo mais tempo às vezes do que em Arara, né? Então, abraço para todos de Cacerengue. Juruna, a gente sabe do seu trabalho, da sua desenvoltura, não vou dizer de atleta, mas um guerreiro pelo esporte de Cacerengue. Cacerengue ganhou uma visibilidade muito grande, né, durante o seu trabalho ali como secretário de esportes, e uma das grandes obras justamente saiu na gestão do seu pai. E aí, em relação ao esporte de Cacerengue, como anda hoje? Quais são aí os seus projetos para a área esportiva cacerenguense? Primeiro eu vou começar a responder por essa parte, você me perguntar como anda hoje. Infelizmente hoje, Inácio, eu me sinto triste, porque hoje o esporte da nossa cidade está abandonado. Nós temos 2 quadras de futsais, uma está praticamente abandonada, que foi construída na época do meu pai. A outra tem uma boa iluminação, mas não tem um banheiro sanitário, não tem um vestiário, não tem uma estrutura para receber nossos atletas e também atletas de cidades vizinhas. Não existe campeonato municipal de Cacerengue de futsal há 4 anos. O último, você até acompanhou, eu que fiz particularmente para não deixar, de certa forma, o futsal da nossa cidade morrer, né, falecer, como se diz.
Não existe uma rede, não existe uma bola que seja disponibilizada para as pessoas por parte do poder público. Então, falando primeiro dessa parte de futsal, dessa parte do esporte, me sinto triste por ver na maneira que está hoje. Hoje a gente temos um dos mais belos estádios de futebol da região. Infelizmente, está servindo como campo de treino. Não tem mais campeonato, não tem mais incentivo. Então, o esporte na nossa cidade hoje, ela está abandonada. Nós temos uma quadra de futebol que também está abandonada. Não existe um campeonato, não existe um incentivo. Se os atletas querem comprar uma bola, tem que fazer vaquinha, porque o poder público ele não está disponibilizando isso para as pessoas. Então, primeiro, respondendo, deixar essa nota triste em relação ao esporte, que o Cassarengue hoje tem vários setores que poderia se explorar. Infelizmente, nós não temos apoio. Temos praças disponíveis, deixadas pelo antigo prefeito, o antecessor, como se fala, mas incentivo mesmo a gente não tem. Isso me entristece. E na parte de projetos, me sinto à vontade de falar, porque o esporte, você conhece minha história de vida no esporte, como você também é um amante, a gente que batalha com o esporte amador, a gente sabe a dificuldade que a gente enfrenta, né? Muitas das vezes tira até o próprio dinheiro do bolso para investir, porque quando a gente faz o que gosta e faz o que ama, a gente não mede esforço e procura fazer bem feito. Recebi muitas críticas quando era secretário, críticas não vou dizer nem construtivas, críticas políticas. E pessoas que me criticaram hoje estão lá no meu lugar, mas não conseguem desempenhar o papel que eu desempenhava. Isso não é eu que estou dizendo, são números, são dados. Quando eu era secretário, a gente tinha 3 campeonatos por ano. A gente tinha bola, a gente tinha padrão disponível, a gente tinha premiações bacanas. A gente conseguia colocar 2.000 pessoas num jogo de futebol amador no nosso estádio. Hoje você vai a uma final de campeonato que o município organiza, dá 100 pessoas. Me entristece. E se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de dar continuidade. Por exemplo, vou falar alguns dos projetos que eu, a pessoa de Juruna, tenho para colocar em pauta. Colocar em prática, digamos assim, se Deus quiser, a gente obtiver êxito nas nossas candidaturas, tanto na minha como na da minha mãe. Primeiro, acredito que a gente vai resgatar nosso futsal, porque Cassarengue foi muito conhecida nessa área de futsal e hoje, infelizmente, é uma prática que lá não existe mais. Como eu disse, nossas quadras estão abandonadas. Como é que se resgata? Primeiro, temos um ginásio grande, tamanho do de Arara, que praticamente o piso ele não presta mais. Iluminação não existe, vestiário não tem. E por ela ser grande, eu tenho um projeto bacana para ela. A gente vai tornar ela uma quadra sintética, que eu acho que vai ser a primeira da Paraíba coberta, quadra pública, sintética, porque a gente pode fazer projetos sociais como escolinha de crianças carentes. É lógico, formar uma equipe responsável. Em Cassarengue a gente tem pessoas bacanas que só precisam de uma oportunidade. E você tendo uma quadra sintética, você vai incentivar, porque não vai ter problema de acabar o gramado. E você dá um incentivo às crianças. Agora que é necessário que para isso a gente pegue as crianças carentes, crie um projeto e dê toda a sustentabilidade, como padrão, uniforme completo, lanche, refeição, para que você possa incentivar realmente a prática do esporte. Porque a gente sabe que o esporte hoje ele não cria só atleta, ele forma caráter. Né? Então é importante que a gente comece a ensinar de pequeno, porque a gente sabe hoje que o mundo das drogas está aí, da bebedeira, e a única maneira de tirar a nossa juventude disso é incentivando a praticar o esporte, dando apoio. Tenho também um projeto bacana para nosso estádio, para a gente concluir, que na realidade a gente fez, como o mandato do meu pai não ia durar mais tempo, ele não quis mais ser candidato, a gente não conseguiu, no caso eu, que sou um dos responsáveis pelo campo, terminar o que eu tinha vontade para ali. Agora a gente vai, porque eu quero, se Deus quiser, fechar o resto das laterais de arquibancada, trocar a iluminação, colocar uma iluminação melhor, para que a gente possa atender, dar mais conforto aos nossos atletas. Não só também como tem um projeto da gente, isso é um projeto antigo meu, da gente colocar um time na 2ª divisão, um time da cidade, porque você já pensou, hoje só tem, eu acho que Guarabira na região, que disputam a 2ª divisão do Paraibano. E a gente vai ter uma estrutura bacana para isso, para que a gente possa formar uma equipe da cidade, só que seja claro, seja dito, fazer peneiras, pegar jogadores regionais, mas o time vai ser de Cassarengue, o nome vai ser de Cassarengue. A gente vai ter uma visibilidade, a gente vai ter
uma TV Paraíba fazendo a cobertura em Cacerengue, já pensou que bacana, para a cidade. A gente vai ter pessoas de cidade vizinha que vão se deslocar daqui para ir para Cacerengue, acompanhar uma equipe, porque não vai ser uma equipe de Cacerengue, vai ser uma equipe regional, que vai estar representando, que vai colocar a nossa cidade no cenário esportivo paraibano. Para isso eu tenho conhecimento, graças a Deus, esses anos que eu trabalho no esporte, eu tenho um conhecimento bacana, eu só preciso de condições. E se a gente obter êxito, com certeza, eu vou vir aqui, vou ter o prazer de vir lhe convidar para narrar jogos de uma equipe de Cacerengue representando a região. Eu já ia falar, TV Arara lá para fazer a transmissão. Com certeza, eu acredito que isso aí... Você sabe que Cacerengue, nesses últimos anos, as cidades vizinhas vêm fazendo campos gramados, estrutura bacana. Porque Cacerengue foi o carro-chefe. Deu o primeiro passo, né? Justamente, a gente deu o primeiro passo, mostrou que é uma maneira de atrair público, de atrair gente para a cidade, de melhorar o comércio, de incentivar as pessoas. Hoje nós temos um espaço, mas não temos um incentivo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso, porque eu tenho a vontade, vou ter ao meu lado uma mãe prefeita que vai me dar toda a carta branca. Sou um cara que gosta, que quando você gosta de uma coisa, a gente costuma fazer bem feito nosso trabalho, não é isso? Procura cada vez melhorar, né? Então me sinto muito à vontade em falar do esporte, porque é uma coisa que eu amo. E geralmente quando você ama uma coisa, você batalha, você corre atrás, você faz o que for possível. Mas é uma das áreas que eu quero formar uma equipe bacana de pessoas realmente que sejam interessadas. Não apenas você dar um emprego pelo salário. Não, a pessoa tem que estar ali para fazer o que gosta. Porque quando você gosta, você costuma fazer bem feito, né? E também tem um projeto para o esporte que eu acho que todas as cidades deveriam ter. Com certeza, se eu me eleger, vai ser um dos meus primeiros projetos que eu vou botar na Câmara para a gente se criar um Bolsa Atleta. Como funcionaria o projeto? A gente sabe que hoje tem jogadores que se destacam em Arara, em Solana, em cidade vizinha, como na minha também, mas recebe um convite, ou às vezes quer ir fazer uma peneira numa equipe grande, que seja a nível Nordeste, que seja no Sul, mas não tem a condição. Não tem a condição de pagar uma passagem, não tem a condição de se bancar. Isso é uma falha dos gestores. A gente tem como fazer esse projeto, como aprovar, passando pela Câmara, e disponibilizar uma verba para aquele setor, para que um atleta que se destacar, ele tenha toda a condição financeira bancada pelo município, porque aí você vai incentivar a pessoa realmente a correr atrás de seu sonho. Porque qual é a cidade da região que não quer ter um atleta jogando no nível nacional, representando seu lugar? Mas nenhuma delas dá esse incentivo. E com certeza a gente vai dar. Essa é uma das minhas prioridades. Isso é muito importante porque além, né, de você dar um suporte para que as pessoas possam se dedicar ao esporte, e como você falou sobre o trabalho que pode ser gerado através de uma melhoria ainda mais no estádio, né, Manuel Bento da Silva lá, gera renda. Aí gente que já foi ali prestigiar alguns jogos e a gente vê quanto o comércio gira ali ao redor, em competições, porque a venda de várias pessoas ali consumindo e a venda de bebida, refrigerante, lanches, isso é muito importante. Como você falou, Cacerengue deu aquele primeiro passo, hoje muitas cidades começaram a também seguir o próprio caminho. Então isso é importante demais para o esporte, não só de Cacerengue, mas da região. E essa ideia de uma equipe também, a gente tem visto a Desportiva fazendo isso. A equipe é de Guarabira, mas é um selecionado da região do Brejo. Justamente. Para elevar o nome de Guarabira, né? Justamente, é como eu disse, o conhecimento, para isso eu tenho. Tenho conhecimento com a presidente da federação, tenho conhecimento com o Dogival, com várias figuras ilustres do nosso esporte paraibano. Eu tenho portas, eu tenho acessos. Eu só preciso de um apoio, de uma condição para me fazer acontecer. E eu tenho certeza que a gente vai fazer isso a partir de janeiro. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco. O nosso bate-papo hoje é com o nosso amigo Wagner Freire, é candidato a vereador na cidade de Cacerengue. O pessoal conhece mais por Juruna, né? Que eu costumo chamar pelo nome mais aí, mas nosso amigo Juruna. Enquanto Juruna já que se prepara para a próxima conversa com a gente, vamos aqui à internet, tem mais bate-papo com a galera, Frank. Vamos lá, Inácio, vamos lá. Tem aqui o Fábio Barbosa dando boa noite, o Ale Oliveira, a Ale Amorim. Vamos para cima, Juruna, 22222. Tem um PV, o nome dele deixou aqui. Fernando do Sítio 5 Lagoa, tamo junto, vamos para a mudança, Juruna. A professora Maria Helena agradecendo. Fábio Barbosa, bora meu vereador. Leidaína, é isso? Salvador, boa noite.
Antoniana Barbosa também participando com a gente, a Cristina Santos também participando, Fábio Barbosa mais uma vez, a Minelli também, deixa eu ver outra aqui, a Kátia Tavares falando 22, a Emily Show, boa noite meu vereador, Odaí aqui família, manda um abraço. A Emily, boa noite, tamo junto. Maria das Dores, um abraço pra Juruna. De Dourinha aqui do sítio Baixa Larga. Claudiana Silva também participando, é com você, Inácio. Agradecer a todos e você deixa aí também o seu recado, deixa a sua pergunta, nosso amigo Juruna, para que a gente possa fazer um bate-papo. Juruna, você como pai de família, como avô, que você falou agora que já ganhou esse presente, e aí uma das maiores preocupações do cidadão é a questão da saúde. Todo pai de família que tem um cuidado especial com seus filhos, com seus familiares, a gente tem uma preocupação enorme com a saúde. E, no seu ponto de vista, como é que se encontra hoje a situação da saúde do município de Cacerengue? Amigo Inácio, essa pergunta eu fico até um pouco triste em responder, porque o cenário hoje da saúde em Cacerengue, infelizmente, é deplorável. Eu vou lhe explicar o porquê. Você chega hoje em Cacerengue, um cidadão normal, porque geralmente quem precisa do poder público é o mais carente. Né? Geralmente quem tem uma condição financeira, ele não vai até o SUS, ele vai se tratar particularmente. Isso é uma coisa que poucos têm. E a gente sabe que Cacerengue, por ser uma cidade carente, as pessoas dependem muito da saúde pública. E hoje você chega num posto de saúde em Cacerengue, não tem um medicamento básico. Chega um cidadão para fazer a requisição de um exame, passa um ano para ser atendido. E saúde é uma coisa urgente. Se você está doente hoje, você não pode esperar para daqui a 4, 5 meses fazer um exame. Talvez você não tenha nem tempo para isso. Infelizmente, a saúde de Cacerengue hoje é dessa forma. Agora eu vou lhe dizer por quê. Você entra numa repartição pública hoje da saúde, onde precisa de 3 ou 4 funcionários, tem 10, 15. Infelizmente, o dinheiro da nossa saúde hoje está servindo de curral político. Aí quando você pega um setor que você poderia gastar 10 mil com funcionário, você gasta 50, você vai ter que tirar da medicamento, você vai ter que tirar da manutenção de um carro, que tem vários carros da saúde quebrados, você vai ter que tirar de um exame. Então isso é inadmissível. A saúde de Cacerengue hoje ela pede socorro. Infelizmente só é atendido quem é do lado do prefeito, quem é contra não tem um atendimento, se vai atrás de um exame engavetado. E outra coisa que eu acho que o prefeito nunca deveria fazer isso, para mim é uma coisa criminosa, você negociar uma secretaria de saúde. Uma secretaria de saúde você tem que dar uma pessoa responsável, que trate todo mundo por igual. A partir do momento que o prefeito pega uma secretaria e dá na mão do vereador, ele vai atender os dele. Ele não vai atender em geral. Se chegar um dele lá, ele vai tratar melhor, ele vai botar um exame na frente, ele vai atender de toda a melhor maneira possível. Se for um cidadão que não vota nele ou no prefeito, não vai receber o atendimento adequado. Então, para mim é um crime o prefeito pegar uma secretaria dessa importância, que mais as pessoas precisam, e negociar com o parlamentar. E hoje, infelizmente, é isso que acontece na nossa cidade. Agora a gente tem a solução para isso. A gente ganha na campanha, a gente vai ter uma equipe realmente profissional, que trabalhe, que zele, que principalmente trate cada um por igual. Porque do jeito que diante de Deus a gente é igual, um secretário de saúde ele tem que tratar todos iguais. Ele não pode discriminar ninguém que vote em A, nem que vote em B, ou se vota nele ou não. Não. Saúde é uma coisa séria, gente. Saúde hoje, eu costumo dizer que as pessoas priorizam muito a educação, é importante. Mas sem saúde a gente não tem nada disso. A gente sabe que existem os problemas diários, todos nós temos. Eu posso ter 20 problemas diários para resolver, que seja financeiro, que seja com familiar, mas a partir do momento que eu tiver um problema de saúde, eu vou passar a ter só ele. Todos os outros não vão existir mais. Então, por isso a importância de você formar equipe que realmente trabalhe, que trata as pessoas iguais. E hoje em Cacerengue me entristece hoje ver uma ambulância nova que a gente tem lá numa garagem quebrada, empoeirada. Agora você sabe para quê? Para poder locar um veículo de um acordo político no valor de 17 mil reais. Aí você tira aqueles 17 mil da boca da população para bancar um acordo político, enquanto tem uma ambulância nova que inexplicavelmente faz 3 anos que está dentro de uma garagem empoeirada. Infelizmente hoje a gente não vê ninguém reclamar. As pessoas têm medo, os vereadores eu não sei por que não reclamam,
não sei se por medo ou se estão levando alguma contrapartida, mas enfim, é aquela coisa que eu falei, das pessoas reclamar dos políticos, mas continua botando lá. Como é que ele vai cobrar? Comece a votar diferente, comece realmente a ver quem quer o bem, quem vai exercer o papel, porque vereador em Cacerenga, a maioria, respeita a todos. Mas a maioria que passou pela Câmara não foi vereador, foi negociante. Comerciante, melhor dizendo, que entra lá, negocia seu mandato por 4, 5, 6 empregos e a população que se dane. Então, se as pessoas não pensar diferente, vão continuar só descendo de ladeira abaixo, a cada dia mais. E a questão da saúde, a gente tem, na época do meu pai, a gente tinha em cada município um carrinho locado para atender todo mundo. Hoje não, você tem um carro de um padrinho político em cada uma localidade, mas só atende os dele. E na saúde a gente não pode discriminar ninguém, porque a gente sem saúde a gente não é nada. Sem saúde a gente não consegue ter uma boa educação, a gente não consegue ter um bom estudo, a gente não consegue nada. Porque o principal é saúde, sem saúde a gente não somos ninguém. Então a gente tem a solução. Eu tenho um projeto bacana, interessante, para essa questão dos carros locados nas localidades, sítio vizinho, porque o município de Cacerenga ele é muito grande. A gente pode, agora que é uma coisa, é simples, mas ninguém tem essa ideia, eu tenho e vou colocar em prática. Lógico que para isso eu preciso ter um prefeito do meu lado. Eu sozinho como vereador, eu vou poder fazer o projeto. Não sei nem se vai ser aprovado, mas eu sendo vereador ao lado do prefeito, eu vou poder, principalmente sendo uma mãe, eu sei que eu vou ter carta branca para colocar em prática todos esses planos, porque vai ser bom para a população. A gente pode pegar, em vez de locar um carro de padrinhos políticos, a gente pode destinar um carro da prefeitura. Você faz um mini posto, digamos uma guarita com a garagem em cada município. Vai estar o carrinho lá da prefeitura disponível 24 horas, um motorista no plantão e o outro no outro, porque aí a população precisou, não precisa ir atrás de político. Chegou lá, o carro está lá para atender, independente de quem seja. A gente tem hoje Cabeçudo de cima, a gente tem Cabeçudo de baixo, a gente tem Jaguaré, a gente tem Cinco Lagoas, Gameleiro, Serra Branca. Então, todos esses lugares poderiam trabalhar dessa maneira. Porque aí, se eu precisar de uma saúde, eu não preciso ir atrás de político. Eu vou atrás da pessoa que está no setor responsável e ela vai me atender igualmente como fosse qualquer outro cidadão. Eu acho que só resolve os problemas se for dessa maneira. Mas enquanto o político começar a querer fazer política com tudo, nunca vai dar certo. Só quem vai sofrer é o pequeno. E como você bem falou, Cacerenga é um município com dimensões enormes. Então, a dificuldade aumenta ainda mais para a locomoção para o centro da cidade, para o atendimento. Você tem ideia, assim, mais ou menos, quantas UBSs tem o município de Cacerenga? UBS mesmo. São aqueles PSFzinhos? PSF, eu acho que tem 2, eu acho que tem, se eu não me engano, acho que tem 4. Tem 2, tem no Valério, Cinco Lagoas, Cabeçudo e na cidade. Se eu não me engano, se não me falha a memória, são 4 ou 5. A gente tem a Serra Branca também, que é um setor que já está evoluído. Inclusive, semana passada eu tive com um cidadão, quero mandar um abraço para meu amigo Genário, conversando, ele me perguntou quais seriam meus projetos para a Serra Branca caso eu ganhasse. Eu falei, o primeiro deles é construir um posto de saúde, porque lá já é um setor bacana, já tem umas ruazinhas, tem um calçamento, mora muita gente naquele setor, você já pode destinar um posto de saúde ali e fazer o pedido para um PSF. Porque primeiro se faz o prédio, primeiro você se faz a infraestrutura, para depois você criar o projeto e ir atrás da verba. E o segundo projeto que eu tenho para lá é uma quadra de esporte. Não só para lá, como para Cinco Lagoas, também para o Cabeçudo, que são as regiões meio que esquecidas nessa área também, tanto de saúde como de esporte. É importante justamente porque você interage com a comunidade, né, trazendo benefícios. E a gente vê muito ali, eu vi não só, como você falou agora, a Serra Branca, tem um Salgado, já tem praticamente umas vilazinhas. Então já dá para ter um atendimento melhor nesses locais para as pessoas, né? Já, com certeza. Inclusive eu estava conversando com um colega meu, que ele é engenheiro, e perguntei nessas questões, já falando nas questões, que eu tenho um projeto de cada municípiozinho desse fazer uma quadra. Não é um ginásio, porque a prefeitura ela não tem condições. Mas ele fez umas contas básicas lá, e ele falou que com pouco dinheiro a gente consegue se fazer uma quadra que não seja coberta, mas que seja uma quadra para atender as crianças, colocar a iluminação, colocar redes ao redor. Então, para cada setor do município, eu vou ter um projetozinho bacana. Como eu disse, se eu tiver condições,
eu vou fazer uma coisa bem diferente. E outra coisa, eu nunca vi um vereador se deslocar a Brasília atrás de um político para conseguir uma verba, seja para qualquer área for. Geralmente quando vão é com o prefeito, tirar foto, se divertir, turistar, não. Se eu for vereador, eu vou correr atrás de deputado, eu vou correr atrás de projeto. Porque do jeito que um prefeito tem portas abertas, o vereador também tem. Mas para isso ele tem que ser uma pessoa de um caráter índole. Ele tem que ser um político correto. Porque a partir do momento que eu chego e pego um dinheiro do deputado, eu já não tenho o direito de ir atrás dele cobrar ele. E pelo menos isso de mim na política ela nunca vai existir. Porque eu sou uma pessoa às vezes polêmico, porque às vezes falo a verdade e você sabe que a verdade nem sempre ela agrada, mas eu sou um cara verdadeiro. Como eu digo, meus amigos até brincam, eu digo, a minha língua ela não tem preço. Porque é o único valor que eu tenho, é ter coragem de falar o que outros não têm. Então eu vou, como político eu vou correr atrás, eu disse em Palanque e vou tornar a dizer aqui no seu programa, eu vou ser o melhor vereador da história de Cacerengue. Você pode escrever o que eu estou dizendo. Estamos aqui no bate-papo com Juruna, no podcast Arara em Foco. Vamos aqui às nossas redes sociais, tem mais participação, vamos registrar a presença das pessoas que estão interagindo com a gente, Frank. Vamos lá, Inácio, vamos lá. Está participando aqui o Aristone Barbosa, dando boa noite. A Paula Amaro, Daiane Amaro, Dilene Freire também participando. A Thaísa Costa, isso aí, meu vereador. Paula Amaro, vamos que vamos, meu vereador, 22.222. Dilene Freire, 22. Minelli também dizendo 22. Alan James, né? Boa noite. João Vitor também participando com a gente, falando que é 22. Roberto Paraíba, boa noite a todos. Meu vereador, esse é top, de Cacerengue. Inês Melo participando. Paulo Amaro, verdade, Juruna, a saúde está muito precária. Minha requisição passou 2 anos para ser marcada. Desse jeito. A Rayane, meu vereador. Jéssica Oliveira, boa noite. Cristina Santos, verdade, Juruna. Deixa eu ver aqui. Givanildo Neves, boa noite a todos. Givanildo e família assistindo. Sítio Lagoa de Baraúnas, Cacerengue. A Minelli, Jéssica Oliveira, Juruna, nem todos atendem as pessoas bem. Tá falando, deixa eu ver aqui, vamos passar aqui, isso aqui. Com você aí, na sequência, e já volto. Daqui a pouquinho a gente procura aí trazer mais mensagem para você. Vai deixando o recado, deixando as perguntas que a gente vai voltar daqui a pouco pro bate-papo com a galera também. E aí, Juruna, a gente falou aqui sobre a questão da saúde, as melhorias que podem ser realizadas. A gente sabe que o vereador, como você falou, ele pode propor, pode ali fazer todo o serviço, mas claro, precisa de uma aprovação. Mas se ele não insistir, não vai acontecer, né? Se você baixar a cabeça, eu acho assim que o político ele tem que acreditar, o projeto é esse, é isso que eu quero, então tem que batalhar em busca e não baixar a cabeça, porque a gente está acostumado com muito vereador lagartixa hoje em dia, né? Justamente, para você ver, quando o político ele não é correto, ele passa a ter um pouco de desprezo por algumas pessoas corretamente. Você vai numa reunião hoje de uma Câmara de Vereador, você não vê 10 pessoas na plateia assistindo, porque não tem nada de interessante, não tem nada diferente. São sempre as mesmas falas, as mesmas conversas, parabéns prefeito, se bota uma luz que é obrigação, parabéns, é só dando parabéns. O vereador ele não tem que bajular prefeito, independente de seja oposição ou situação, ele tem que cobrar pelo povo. O mandato de vereador ele não é do vereador, ele é do povo. Quando se entra numa Câmara, é para defender cada voto que você teve, é para fiscalizar, é para cobrar o benefício e não para estar agradecendo por obrigação feita. A obrigação de todo gestor é cuidar da cidade, é fazer um buraco, um remendo de calçamento, é trocar uma luz. Isso são coisas básicas, mas que hoje se vê em Cacerengue, o prefeito recebendo parabéns por trocar uma luz queimada. Que interesse a população tem? Nenhuma. A população quer saber de benefício, quer saber de projetos que levam o benefício até ela. Hoje não existe, hoje eles não cobram do prefeito. Eles não cobram. Infelizmente, as pessoas só mudam isso se elas começarem a pensar diferente. Ou começar a fazer o que pensam. Porque muitos deles pensam, não, vamos votar num político diferente, vamos botar um vereador aqui que realmente vai fazer o seu papel. Mas não. Chega de última hora, se troca por 100, 200 reais, aí torna a própria situação dele difícil. Juruna, e como eu já lhe conheço e sei que você não gosta de
ter papas na língua? E eu vou aproveitar uma pergunta que fizeram aqui e eu vou fazer a pergunta juntando com uma que já está na minha mente. Você, como uma pessoa que estava ali sempre a par da política, esteve sempre presente nas administrações do ex-prefeito Dinda, sempre participando. Algo que você viu que na época que ele era prefeito não conseguiu realizar, mas que agora, numa futura gestão, caso sua mãe seja eleita e você seja vereador, tendo mais poder ainda de cobrar, porque uma coisa é você ser filho e outra é você ser vereador. Justamente. Algo que faltou ser feito numa gestão do prefeito Dinda e que possa ser, quem sabe, na futura da prefeita Dinda, caso ela seja eleita e você também, você vai cobrar para que seja feito? Vou dizer aqui o quê? Mas uma coisa que eu nunca concordei, mas aceitei porque em alguns momentos, como eu falei, queria ser político há um tempo atrás, mas hoje eu vejo que eu não estava preparado por falta dessas responsabilidades que eu vou lhe dizer agora. Uma coisa que sempre incomodou muito no mandato do meu pai, como me incomoda na política, em torno geral, se chama o tal do acordo político. O prefeito ganha, aí vai pegar, eu vou pegar o apoio de fulano porque tem uma família grande, tem voto, foi contra, mas eu vou buscar, que é o que a gente vê hoje em Casserengue. A gente também cometeu esse erro, talvez a gente esteja pagando um pouco por ele, seja uma lição de vida, digamos assim. Eu procuro tirar como lição de vida, porque eu cresci, amadureci, vendo as coisas certas e as coisas erradas. Meu pai fez muita coisa boa na política, mas também teve falhas, a gente não pode esconder, porque se você esconder uma falha, você não vai crescer, você não vai aprender a corrigir aquilo. Então, a principal coisa que eu não vou aceitar, e vou dizer aqui, público, olhando para a câmera, eu vou ser uma barreira de concreto para essa questão de acordo político, de você deixar de dar um emprego a uma pessoa que tem capacidade, porque é humilde, para ir buscar um filho de um político, um filho de uma família tradicional. Isso eu não vou permitir dentro da nossa gestão. É uma questão de honra, porque a prefeitura é simples. Todo mundo tem capacidade de assumir um emprego. Não é porque só pode ser um secretário, um filho de um rico, um filho de um político, um irmão, um parente. Não, está errado. E eu vou mostrar que se a gente ganhar essa campanha, a gente vai fazer tudo diferente. Porque o que eu vejo hoje em Casserengue é 90% dos empregos são de vice-prefeito, de vereador, de candidato a vice, de família. Está errado. A maioria não trabalha, não zela pelo emprego, porque sabe que independente de zelar ou não, vai receber. E quando você dá uma oportunidade a uma pessoa carente, uma pessoa que também que precisa e vai zelar do emprego, ela vai fazer mais bem feito, ela vai atender as pessoas melhor. E você vai ser um político justo, porque a partir do momento que eu chego aqui, isso é na vida da gente, é na política, eu sou correto, verdadeiro com você, você vai sentir na obrigação de retribuir. E se eu chegar aqui mentindo, tentando lhe enganar, você vai ter o mesmo direito de fazer isso comigo. Então, eu acho que a gente tem que ser justo. E uma das principais coisas que eu quero mudar na política é isso. Acabar com esses acordos políticos. É dar oportunidade a todo mundo, porque todo mundo tem capacidade. Agora, para isso, as pessoas também têm que se valorizar. Mas o principal intuito meu na política é mudar essa forma de fazer. Essa política velha de pegar acordos aqui, empurra dentro da prefeitura, para ir atrás de voto para mim. Não. O político que quer voto, ele trabalhe pelo povo. Ele faça o que é correto para ter o reconhecimento. O político que compra voto é porque não tem trabalho. E o eleitor que se vende é porque é corrupto igual o político que vai comprar. E aí, você que está em casa, também deixa a sua pergunta, faz o seu bate-papo com a gente aqui, também no podcast Arara em Foco, bem falado pelo Juruna, cada trabalho aí. E eu cito até como exemplo aqui a cidade de Arara, né? Pelo reconhecimento da gestão local, onde, pelo trabalho que foi feito, hoje o reconhecimento acontece justamente por esse trabalho. É importante o eleitor, e é bem falado pelo Juruna, que o eleitor analise não só o benefício que está chegando naquele momento, mas o benefício que vem contínuo, pois lá na frente a gente acaba pagando um preço muito alto, né? Justamente. Juruna, a gente falou aqui de saúde, falou de esporte, falamos de muitas coisas boas aí também, mas aí eu queria saber o seguinte, com relação à sua carreira política. Você pensou sempre em ser vereador, pisar no freio um pouquinho, segurar o Juruna um pouquinho, agora soltar o freio de mão, o Juruna veio. O Juruna quer parar só aí ou tem também pensamentos maiores para a cidade de Casserengue, para a sua carreira política? Não, Inácio, quero não parar. Eu, como já falei, eu tenho um projeto político, não sou eu como minha família.
Todos sabem que meu pai ele tem quase 70 anos, minha mãe também. O meu intuito de entrar hoje na política eu quero fazer uma escadinha. Eu quero para vereador. Com certeza vai ser um prazer para mim manter o trabalho, o legado do meu pai. Eu tenho um sonho de suceder ele um dia. Quem que não pensa? Agora que para isso eu preciso começar corretamente. Porque se eu começar uma coisa de forma errada aqui, quando chegar lá na frente vai dar errado. Então é preciso que as pessoas entendam a minha ideia. Eu não quero fazer uma carreira política de vereador, não. Eu quero ser vereador futuramente, dependendo do meu trabalho, que eu vou mostrar para as pessoas que eu sou capacitado, que eu tenho condição de futuramente dar continuidade ao trabalho do meu pai. Eu penso sim, um dia ser prefeito da minha cidade, por que não? Eu tenho uma história política da minha família. 90% de Cacerengue quem construiu foi meu pai. Eu estou na política pelo orgulho que eu sinto por ele. Então, para mim, será um prazer seguir os passos dele. As coisas boas que ele fez, eu vou copiar e vou melhorar. E alguma das falhas que teve, eu vou corrigir. Hoje, por isso que eu falo para você que tudo no tempo de Deus. Hoje eu me sinto preparado para a política. Sei que tenho que mudar muito. Sou consciente disso. Mas a caminhada, ela vai me dar essa mudança necessária. Eu vou trilhar minha história política, tenho fé em Deus. Lógico que agradeço tudo isso a meu pai. Mas eu vou tentar também fazer o meu trabalho, fazer por onde merecer também. Eu não vou passar a minha vida inteira em política se escorando no nome do meu pai, não. Ele está me dando a oportunidade de dar continuidade ao legado dele. E eu vou fazer isso, porque assim, eu sou um admirador dele. A vida inteira ele serviu as pessoas, até mais do que ele próprio. E eu vejo aquilo, eu acho bacana. Hoje eu faço visitas no sítio, eu me sinto orgulhoso quando entro numa casa que a pessoa me dá um abraço e fala bem do meu pai. Isso para mim não tem valor. O carinho, o afeto das pessoas, ele não tem preço. E eu quero um dia conquistar isso também. E eu sei que eu vou conquistar com trabalho, fazendo o que é correto. Para isso eu preciso que as pessoas me dêem uma oportunidade. E eu tenho certeza que eu vou ter. E eu não vou decepcionar nenhum. Porque eu não estou na política por dinheiro. Se eu estivesse na política por dinheiro, eu estava rico. Meu pai passou 13 mandatos em prefeitura. Eu não tenho nada de prefeitura. Porque o que é da prefeitura é do povo. A única coisa que eu tinha de prefeitura era o meu salário. Inclusive, ganhava bem menos do que a maioria ganha. Mas nunca liguei. Porque o meu intuito nunca foi enriquecer em prefeitura. Não, pelo contrário. Eu estou na política para dar seguimento ao trabalho do meu pai. Para mim vai ser uma honra. Porque isso é uma palavra bíblica. Honrar pai e mãe. E a maneira mais certa que eu acho de honrar meu pai é fazendo o que ele faz pelos outros, o que ele gosta de fazer. Eu acho que para um pai não tem orgulho mais do que um filho dar seguimento no que ele fez a vida inteira. E eu tenho certeza que eu vou ter essa oportunidade. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco. Nossa conversa é com o candidato a vereador da cidade de Cacerengue, Juruna, fazendo um bate-papo aqui sobre balanço político, sobre a sua trajetória e, claro, sobre os projetos caso chegue aí ao Poder Legislativo cacerenguense. Frank, mais participações do pessoal com a gente aí nas redes sociais. Vamos lá, o Maurício Hermínio, parabéns Juruna, em falar sempre a verdade. Tem outro aqui que é o Fernandes, agora é o Fernando, comprando voto com dinheiro público enquanto o humilde se humilha para pegar um remédio, às vezes nem pega. O Fábio Soares, boa noite. O Bruno Moreira também participando. Cristina Santos, verdade sempre é bem-vinda, Juruna, parabéns. Piedade Tomé, vamos para cima, é 22, Juruna vai ser o vereador diferenciado, não tem medo da verdade. José Ademir, aqui é Didi do Cabeçudo, vamos junto, renovar o esporte do Cabeçudo. Tem um aqui que não colocou o nome, tá só iniciais. Bota quente, Juruna, fala a verdade aí que a atual gestão está acabando com a cidade. Deixa eu ver aqui. Moveu aqui, mas vamos. O Josinaldo Leite, vamos pra cima, é 22. O Hermelino, boa noite, tamo junto, Juruna, é 22. Com você aí, Inácio. Deixa eu mandar um abraço aqui também, o pessoal tá lá em Cinco Lagoas, né? A Jéssica e o Rona, né? Tá ali. E aí eu vou aproveitar uma pergunta aí, Frank, tá na sequência, eu achei interessante. Juruna, você vai ser vereador do dia a dia ou vereador de 4 em 4 anos? Foi a pergunta que o ouvinte perguntou pra gente agora. É o Fernandes, Fernandes, né? Vamos lá. Vamos lá, meu amigo Fernando. Você pode ter certeza que eu vou ser um vereador bastante atuante. Porque assim, eu gosto da política. Eu gosto de participar de tudo.
Eu nunca fui uma pessoa de me esconder de nada, de fugir de problemas. Eu gosto de enfrentar as coisas cara a cara. Talvez eu acho que uma das minhas melhores qualidades são essas, não fugir de problemas. Eu tenho certeza que, como eu falei aqui para vocês no começo, eu sendo vereador ao lado da minha mãe prefeita, eu vou ter todas as condições de fazer um bom trabalho. E se porventura acontecesse da atual situação ganhar, com certeza seria uma pedra desse tamanho do sapato, porque eu não me curvo diante de coisa errada. Eu não estou à venda, meu mandato, se o povo me permitir, Deus, eu estar lá, não vai estar à venda, eu não vou negociar ele, porque ele não é meu, ele é do povo. Eu não vou ser patrão de ninguém, eu vou ser um simples empregado do povo. E o meu papel eu vou fazer bem feito durante os 4 anos de mandato, sem sequer me ausentar dele um dia. É importante aí lembrar que o eleitor vai estar ali presente, vai estar cobrando, e aí ele quer justamente essas atuações importantes de cada um do Poder Legislativo. Que não só você, Juruna, mas os outros que sejam eleitos possam também seguir esse caminho, porque eu tenho conversado, inclusive, com muitas pessoas às vezes em Cassarengue, tenho falado, esse Cassarengue tem um futuro muito grande de desenvolvimento. E é um local que pode crescer cada vez mais. A gente vê pela a forma, o povo trabalhador que é, e aí o poder público pode fazer uma grande diferença nisso aí, né? Justamente. Agora, Juruna, para a gente falar aqui mais um pouquinho, a gente sabe que o Juruna é polêmico, gosta de falar ali, tá no pé, como você disse assim, é uma pedra no sapato de muita gente, e por muitas vezes corre risco de pagar um preço muito alto. Verdade. Nos últimos dias a gente tem visto, não só no cenário aqui da região, mas no cenário paraibano, um aumento grande na violência política com as pessoas. A tentativa de, muitas vezes, cessar a fala de pessoas, calar de uma vez. E Cassarengue não tem sido diferente essa situação. Há poucos dias a gente soube aí, eu acho que faz uns 2 dias, né, mais ou menos, soube de uma tentativa, né, com tiros contra você. Como é que aconteceu isso aí? Como é que aconteceu esse fato que você possa relatar para quem está nos assistindo agora? Não sei se todos que estão aqui me assistindo tiveram conhecimento desse fato. É um pouco triste relatar, mas enfim, como eu disse a você, eu não me escondo de nada, não vou me ausentar de situação nenhuma, não vou me esquivar de nenhuma pergunta que for feita. Há 2 dias atrás eu vinha da comunidade do Salgado, por volta de 8h40 da noite, acho que mais precisamente por aí, e eu fui surpreendido no caminho com um disparo de fogo contra meu carro. Inclusive o carro não está comigo, foi para a perícia, veio um pessoal da polícia fazer o laudo do local onde houve os disparos, fez o laudo do carro. A pessoa que fez isso comigo realmente não fez para assustar, porque o local que o tiro pegou no carro foi bem frontal, de frente a mim. Graças a Deus a bala esquivou, passou um pouco de lado, porque assim, tudo aqui é permitido por Deus. Eu agradeço pelo livramento, mas assim, eu não tenho medo. Quer dizer, medo eu tenho, mas eu não vou recuar, porque eu sei que eu tenho uma missão na política. E eu sei também que eu vou passar por muitas dificuldades, pela minha maneira de ser, pela minha maneira de falar. Eu fico um pouco emocionado porque não é fácil. Foi uma situação que eu nunca imaginei passar na minha vida, de ver minha vida realmente em risco, de achar, até o momento eu tinha recebido algumas ligações anônimas, mas não levei muito em conta, porque Cassarengue, você já vinha recebendo algumas ameaças? Já. Cassarengue faz 30 anos que é cidade, já houve várias eleições e nunca chegou a esse ponto. E hoje, para você ver como está o cenário político, como está a ganância das pessoas por poder, ao ponto de querer tirar a vida de outra. Porque eu sei que foi política. Eu não tenho inimigos, eu tenho inimigos políticos, pessoais eu não tenho. Até porque eu nunca briguei, eu nunca bati em ninguém. Eu nunca sequer nem no campo de futebol empurrei ninguém. Então eu sou um cidadão de bem. Quer dizer que eu não posso falar a verdade, eu falar, os outros vão ter que tirar minha vida para me calar? Está errado. Já está entregue nas mãos da justiça, está sendo investigado em segredo de justiça, as pessoas competentes. Tenho certeza que vão descobrir o que aconteceu, quem foi. Porque nada sai impune. Uma hora alguém vai comentar alguma coisa. Confio na justiça que resolva, que realmente descubra quem fez isso.
não acredito que possa ter sido gente de Cacerengue, porque em Cacerengue eu não tenho inimigo. Possa ser que, enfim, a justiça ela é quem vai correr atrás, é quem tem mais preparo para resolver essa questão. Não vou aqui acusar ninguém, não vou citar nomes, até porque eu seria injusto em fazer isso, porque eu não sei. Para você fazer uma acusação você tem que ter provas. Eu não tenho. Estou aqui contra a vontade da minha mãe, ela não quer que eu saia de casa à noite, mas eu sei que eu tenho que passar o processo. Para chegar ao êxito eu tenho que ter o processo. E para isso eu coloquei Deus na frente. Ele que está me guiando, Ele que vai guiar meu caminho. Tudo que acontecer vai ser permitido por Ele. Então eu tenho uma missão. Tem uma pessoa que inclusive, não sei se ela está assistindo, eu quero mandar um abraço para ela. A esposa do meu amigo Vavá. Eu tive uma conversa há poucos dias com ela. E ela me deu conselho, me orientou. Eu escutei cada palavra que ela me disse. Ela me disse que eu ia passar por muitas coisas na minha vida que eu nunca imaginei. E eu estou preparado para seguir meu caminho. Eu tenho uma missão na política. Sei que não vai ser fácil, mas eu vou seguir com a minha ideia, com o que eu acredito, o que eu penso. Eu acho que a política ela ainda tem jeito, mas o eleitor ele tem que começar a mudar. Não é só falar, ele tem que começar a agir de forma diferente. Porque a partir do momento que ele começar a agir de forma diferente, ele vai incentivar o político a também ser correto. Mas se ele não é correto, ele vai incentivar o político a ser errado. Porque o político, para comprar ele, vai ter que roubar, vai ter que se corromper. Então, que essa mudança parta das pessoas. Hoje eu estou aqui, estou com medo, mas a minha missão é essa, eu não vou fugir de nada. Lógico que eu vou ter precaução, porque a vida da gente é só uma. Se eu morrer hoje amanhã, meu propósito não serviu de nada. Então eu quero ter uma oportunidade de mostrar que realmente eu não sou só a fala, que eu vou fazer o que eu digo. E eu tenho fé em Deus que eu vou ter essa oportunidade. Mesmo com medo, mas eu vou enfrentar os problemas, eu não vou me esconder, em momento algum. Porque quando a gente quer trilhar um caminho, o caminho certo, a gente sabe que as porteiras são mais estreitas. Quando você quer o caminho errado, as porteiras são mais largas. Eu não quero ir pelo caminho errado. Eu quero ser diferente dos que estão. Então, para ser diferente, eu tenho que começar diferente. Eu não vou me curvar diante de nenhuma dificuldade. Eu vou enfrentar cada uma, vou tirar cada pedra que botar no meu caminho, para conseguir meu objetivo. Você acompanha o nosso podcast Arara em Foco, bate-papo com o candidato a vereador Juruna, da cidade de Cacerengue. Falamos aí sobre o fato ocorrido. Agora, Juruna, eu sempre tenho estado ali para o Cacerengue e tenho visto que Cacerengue é uma cidade muito produtora, uma cidade muito trabalhadora, de uma agricultura muito forte, presente. A gente aqui falou de vários assuntos, mas faltou justamente essa área, que é uma área forte dentro de Cacerengue, onde há uma produção muito grande, inclusive que abastece cidades da região. Você sendo vereador, o que você pode contribuir para a agricultura do município de Cacerengue? Primeiro, Inácio, eu acho que hoje a prefeitura ela tem várias máquinas, mas o que me entristece é ver essas máquinas só trabalhar de 2 em 2 anos. Quando chega a campanha de deputado e, consequentemente, quando chega a campanha de prefeito. Hoje um agricultor chega atrás de um corte de terra, ele vai pegar uma fila extensa com 100 pessoas na frente. E a agricultura, ela não espera, ela tem um tempo e tem um prazo, que é o período, existe o período de estiagem, existe o período de inverno. Quando um agricultor que não tem condições vai atrás de um secretário para um corte de terra, aquele corte ele tem que ser feito imediato. E hoje o que a gente tem em Cacerengue, um agricultor começa a chover, por exemplo, no mês de abril, tá aqui, ele vai atrás, quando a terra dele vir ser cortada, nós já está no mês de junho, e aí ele vai plantar mais o quê? Então tem que ter uma programação. Se sabe que o período de chuva é aquele período, se faz uma reserva, se programa para, em vez de você botar 5 tratores para cortar a terra, você botar 20. Porque a prefeitura tem dinheiro, o que falta é programação. Você pega um setor, por exemplo, vou distribuir 5 Lagoas, Pião, Gameleiro, Baixa Lago, que é um setor só. Você destina 5 tratores para aquela comunidade. Vai ficar lá, só sai de lá quando terminar a região. Você destina mais 5 para a região do Cabeçudo, de Jaguaré e Assentamento. Vai ficar lá. Você destina mais 1 ou 2 para Serra Branca e Santa Paula, que é um município um pouco menor, digamos assim, menos povoado. E você faz um trabalho bacana. Mas a partir do momento que você pega 3 tratorzinhos da prefeitura arranhando ali, ó. Arranhando e vai chegando no tempo de seca e o agricultor acaba muito dele nem plantando, porque não teve como se diz, o aparato na hora certa. E a agricultura é igual a saúde, ela tem um tempo, ela não espera. Então, o que eu acho que falta por parte do gestor é um planejamento.
Se cria um programa, se destina tantos mil aqui, esse aqui está aqui separado, isso é para os cortes de terra. Se faz uma programação, se loca 20, 15 trator, choveu, está aqui disponível. Se for uma reunião na comunidade de 5 Lagoas, está aqui. Esses 5 tratores vão trabalhar nessa região. Se faz na comunidade do Cabeçudo, já com os tratores lá, está aqui. Vamos pegar o nome, vai cortar todo mundo. Assim que funciona, porque você não deixa falhas, você atende a pessoa na hora certa. Vai produzir mais, vai gerar mais emprego, o município vai ser melhor para todo mundo. E o que eu vejo que falta hoje é programação, que não existe. Pessoal interagindo com a gente, vai deixando o seu recado. Eu vou aqui a mais participações na rede social, meu amigo Frank, para a gente falar daqui a pouquinho também sobre o setor da educação. Vamos lá, Inácio. Tem aqui o... Vamos aqui onde foi que eu falei. Também, né? Deixa eu ver... Lembrando que o pessoal deixa aí o seu pergunta também, viu? Isso. Paula Mara, é verdade. Socorro Gomes, Deus tem plano para a sua vida, Deus está ao seu lado. Solange Belmino, fala sobre a cultura. Vou chegar lá. Bruno Moreira também participando. Kátia Tavares, Inês Melo, que Deus é contigo, na frente protegendo você e sua família. Maria Luciana, boa noite, Uruna, Deus é com você. Cristiana Santos também, Deus te abençoe e te proteja. A Célia Lopes, parabéns, Uruna, eu acredito em você porque você é filho de um homem guerreiro que luta pelo povo. O Fábio Barbosa, eu ia com você. José Cícero, parabéns, sucesso, você merece. O Marcel, verdade, Juruna, é nós, meu amigo, vamos fazer a mudança mesmo, que Cassarengue está precisando de pessoas como você, meu amigo. O Solange, Juruna, fala, por favor, sobre a educação. Piedade Tomé, esse ano só se cortou terra de quem vota na gestão atual, quem não vota não cortaram. Os problemas que eu estou citando são verdadeiros. Com você aí, Inácio. Aí o pessoal interagindo, vai deixando sua mensagem também, o seu recado. Daqui a pouquinho a gente passa de novo nas redes sociais. Como a gente falou agora há pouco, vamos falar de educação, também da cultura, uma área que unida, mas a educação hoje no município de Cassarengue, como é que é realizada, Júnior? Como é que anda a educação no seu ponto de vista, não só na cidade, mas também na zona rural? Porque, como eu falei, o município tem uma dimensão enorme. E aí são várias pessoas, né, que precisam justamente de vários setores públicos. Como é que tem sido a educação em todo o município de Cassarengue, na sua visão? Primeiro eu vou falar da educação. A cultura eu falo, depois que a cultura lá ela tá junto com o turismo. A gente chega nessa parte. A questão da educação hoje, ela existe muitas falhas. Eu vou citar aqui alguma delas, que eu acho que no século, que a gente já está no século 21 em diante, essas coisas não eram mais para acontecer. Hoje em Cassarengue você vê uma educação mascarada. Para pessoas que acompanham em redes sociais, portais de prefeitura, parece que está a mil maravilha, mas a realidade é outra. A educação hoje de Cassarengue, ela está cheia de transporte sucateado, de ônibus sucateados. Ônibus que era para carregar 20 alunos, está carregando 50. Eu estou falando de crianças. Quebrando constantemente, os alunos ficando a pé na zona rural. Você vai para um colégio, uma merenda, faz vergonha. Faz vergonha. Eu recebi um relato de um amigo meu, que ele trabalha no Conselho Tutelar, que foi fazer umas visitas, e ele falou que chorou, que ele chegou no colégio, a merenda era cuscuz com mortandela e água. Isso não pode existir. O tempo que a gente está vivendo não pode, porque vem dinheiro suficiente para isso, mas infelizmente eu não sei para onde está sendo direcionado esse dinheiro. É a questão que eu falei, que tem que ter um vereador atuante para ir atrás, para cobrar, para denunciar, porque senão nunca vai haver uma solução. Enquanto políticos estão comendo, como se diz, caviar, está o aluno comendo cuscuz. Isso é um crime, Inácio. Isso é criminoso, mas infelizmente eu como cidadão não posso fazer nada. Mas eu como parlamentar eu posso correr atrás. Então é importante que se mude essa educação. O aluno ele tem que ser bem cuidado, ele tem que ser bem tratado para ele ter a vontade de ir para o colégio, de estudar. Ele tem que ter bons profissionais, ele tem que ter pessoas que incentivem ele aí, porque as crianças de hoje em dia a gente sabe que isso aqui, ó, o celular hoje, ele tira muita atenção, as crianças acabam não querendo estudar por conta do aparelho. Aí você pega e bota um professor na sala de aula, não faz um treinamento adequado, não ensina, porque a maneira é essa, ensinar. O professor, para primeiro ele ensinar o aluno, ele tem que primeiro aprender. Aí o professor não tem o interesse,
Tá lá, o aluno tá lá, não presta atenção, ele não faz questão de ensinar, ele quer só cumprir o horário, quer ir embora. Isso é falta de treinamento, isso é falta de preparo. Então, para você ter uma educação melhor, você tem que preparar melhor seus profissionais de ensino. E hoje em Cacerenga, infelizmente, não tem. Lá é cumprir o horário, receber o salário e pronto. Agora, para isso, tem que ter um incentivo por parte do gestor. O professor ele tem que ser incentivado a cuidar bem do aluno. Ele tem que ter um acompanhamento. Não é só o aluno ter acompanhamento, o professor também tem que ter. Tem que ter um profissional responsável por essa área. Para cobrar. Tem que cobrar. Porque não adianta eu botar dados aqui, número, educação, tal, me maravilha. Um aluno passa o ano inteiro faltando, tendo nota baixa, eu vou lá fim de ano, aprovo ele. Para levantar a moral do município, eu estou errado. Eu tenho que priorizar o ensino. Eu não posso pensar estatisticamente no município, aumentar o número, para aumentar a verba ou para aumentar a posição estadualmente na educação. Não. A prioridade é o ensino, é o aluno aprender. Não é o município se beneficiar sendo que o aluno não está aprendendo. Está errado. Tem que se mudar tudo. Infelizmente, hoje na educação do Cacerenga tem que se mudar tudo, a começar por a secretária. É algo grave, né? Justamente porque o município, mesmo aumentando aí, como você falou, assim, a questão de números do IDEB, mas falta o conhecimento e o aprendizado. Justamente dessa. Como é que vai ficar essa nova geração no futuro? O que aprendeu, né? Justamente. Tem alunos tá na 7ª série, não sabe nem ler. É assoletrando, isso é absurdo. Fica empurrando o aluno de um ano para o outro sem o aluno estar aprendendo, porque não tem um ensino adequado. Agora a culpa não é do professor, a culpa é do gestor, que não incentiva, que não cobra. Aí acaba a pessoa deixando a Deus dará, como se diz. Pessoal ligado com a gente, vai também deixando a sua pergunta, deixando a sua interação. Outra importância sempre bom, Júlio, né? A questão do turismo e da cultura. Cacerenga tem um dos pontos turísticos mais belíssimos aqui da região, que é a Serra da Cachecha. Além também de uma boa cultura, onde valoriza muito nós nordestinos. Quem é que não conhece o São Pedro de Cacerenga, que foi criado aí na gestão do ex-prefeito Dinda e que justamente dá aquele incentivo grande à cultura do nosso Nordeste e outras apresentações enormes culturais que tem lá. Caso o Juruna chegue a ser vereador, quais os projetos do Juruna aí para a questão da cultura e turismo e o que ele está vendo hoje que poderia ser melhorado, que não está sendo realizado? Importante, eu vou dar um dado aqui. Hoje, Cacerenga é uma cidade pequena, mas ela foi criada uma secretaria que atende a cultura, o esporte e o turismo. São 3 secretarias em uma. Quando eu trabalhava na época, eu era apenas diretor de esporte. Não tinha verba para esporte, não existia secretaria. Tudo que eu fazia eu dependia do FPM, tanto para a cultura como para turismo. O que eu vejo da nossa cultura hoje? Uma falha absurda. Eu vou citar alguns pontos. A gente temos hoje uma festa de agricultor, que é uma coisa cultural nossa, não só nossa, nordestina, que o meu pai criou essa festa. Todos os anos tinha a festa cultural, se chamava festa era do agricultor. Todos os anos a gente se fazia também, já fazia 3 anos que a gente tinha criado o carnaval, que também é uma festa cultural. A gente fazia em volta da orla da lagoa, com bebidas, com show de bandas ao vivo, com todo aparato para atender as pessoas. A festa do agricultor a gente servia pamonha, canjica, queijo, a gente presenteava os agricultores com brindes, tipo matraca, carroça, todo tipo de coisa que incentive o agricultor. Isso é uma festa cultural que hoje não existe, nenhuma dessas duas. Terceiro, a gente temos hoje 2 quadrilhas no nosso município, que é uma coisa cultural que representa, inclusive uma delas do meu amigo Tostão, mandar um abraço para ele, a outra eu acho que é André, que toma conta, mas infelizmente o que se vê no município é o poder público apoiando uma quadrilha por questões políticas e para outra escanteando, quer dizer, não pode acontecer. É aquela questão que eu falei para você, que a gente tem que tratar todos por igual. O dinheiro público, ele vem para todos, ele não vem para você direcionar um e ao outro não. Então a gente tem que começar a criar um projeto. Se cria um projeto, se destina uma verba, tá aqui, tem 2 quadrilhas, vamos destinar para essas quadrilhas tantos R$1.000 nos períodos juninos, para o dono da quadrilha não ter que estar se humilhando atrás de político, pedindo favor.
para que se tenha um aparato suficiente para que eles possam fazer o trabalho bem feito. Hoje não existe. Hoje existe, você vota em mim, eu te dou a mão. Se tu não vota, a dele vai ficar ali escanteada. E não pode ser dessa forma. Porque hoje tem dinheiro para a cultura do nosso município. A gente tem várias pessoas que fazem artesanato em Cacerengue. É muito importante que isso tem que ser externado para a cidade vizinha. E esse povo vive no anonimato. Porque ninguém divulga. A gente temos poetas no nosso município, a gente temos vários cantores tradicionais que são esquecidos pela prefeitura. E hoje existe essa verba. É só você destinar para cada setor o seu valor mensal, criar uma equipe que realmente vá trabalhar naquele setor. E o importante, botar a equipe que realmente trabalhe com cultura. Não é dar um emprego a um padrinho político. Não, está errado, não vai funcionar. Porque a pessoa só vai querer saber de receber o salário que está no bolso. Então a gente vai criar sim uma equipe. Como eu disse, é uma secretaria em 3. A gente vai ter uma equipe responsável pelo esporte. Quando eu digo uma equipe, são 5 ou 6 pessoas. Não é você pegar um emprego, dar um secretário, ele não vai fazer nada sozinho. Porque sozinho ninguém faz nada. O trabalho, para ser bem feito, ele tem que ter uma equipe responsável. Então se cria uma equipe na área do esporte, que como eu disse, são três em uma. Se cria uma equipe para a cultura e se cria para o turismo. Porque hoje a gente tem a Serra da Cachecha. É um patrimônio que qualquer cidade vizinha iria explorar turisticamente. E Cacerengue, o que a gente vê é quando tem um evento privado que fazem lá, tem Gustavo que faz um evento privado de caminhada da serra e tem Pereira também. Mas o apoio do poder público ele é quase nada. Ele é no máximo uma máquina para limpar uma estrada, que isso aí já é obrigação diária, ou então um patrocínio simbólico. Eu tenho um dado aqui para dizer que vocês vão se assustar. A cultura de Cacerengue só esse ano, eu acho que foi feito uns 2 ou 3 eventos de caminhada da serra. Eventos particulares, que a prefeitura apenas dá um apoio que deveria arcar com esse custo. Você ter noção, teve um faturamento de pulseira. Pulseira, aquelas pulseirinhas que você utiliza quando você vai para um evento. 100 pulseirinhas daquela, 100, custa R$30. Só para você ter noção desse dado que eu vou dizer. A gente tem tirado de nota fiscal, empenhado de prefeitura, mais de R$7 mil. Em 3 eventos que no máximo, juntando os 3, deu 500 pessoas. 500 pulseiras daquela dá R$180. Como é que tem lá uma nota fiscal tirada com esse valor? Como que uma cultura vai funcionar? Como que um turismo vai funcionar dessa maneira? Se você desvia o dinheiro do objetivo principal, que é realizar o evento, você bota ele para outros fins, ou até para o seu pessoal, não vai funcionar. Então tem que se botar uma equipe responsável, tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Como eu falei, a gente temos uma Serra da Cachecha que a prefeitura fala, mas nunca deu um apoio. A gente tem uma trilha que a prefeitura pode mandar melhorar, colocar corrimão de segurança, fazer escadaria. A gente tem pintura, não sei se é pélica, rupestre, né? Rupestre. Na Pedra do Oratório, as pessoas que estão me ouvindo em casa sabem, você chega lá, tá tudo pichado, vergonhoso, não tem uma equipe na prefeitura, não tem uma pessoa que se possa tomar conta, porque dinheiro existe, o que falta é interesse. Aí quando se tem um evento, vai lá o prefeito tirar uma foto, para dizer que está apoiando. Não está apoiando. O turismo de Cacerengue hoje ele não tem apoio, como a cultura também não tem. Eles vivem de migalhas. Isso não pode acontecer. A gente tinha outro evento tradicional que se a gente ganhar, a gente vai criar, é questão de honra minha, porque quando você se cria um evento desse, você atrai o turismo para a cidade. A gente tem se cria uma data anual para você fazer um circuito de motocross. Você sabe que é importante. Você faz um circuito de motocross, uma data anual que vire tradição e que entre no calendário municipal. Você se cria um evento de jipe, um passeio de jipe, que a gente sabe que em Bananeiras tem um sucesso, por que não criar em Cacerengue, aí em volta da Serra da Cachecha? A gente temos espaço para tudo isso, mas a gente não tem incentivo, a gente não tem pessoas que têm essa ideia e que realize. E a gente vai realizar, porque eu sou uma pessoa que eu vou lutar por tudo isso, porque a mudança da política, ela tem que começar dessa maneira, você começar a olhar mais para a cidade e para o povo, e olhar menos para você. Porque o político, o reconhecimento, ele tem que vir a partir do trabalho, não da obrigatoriedade. Você querer obrigar que o cabo goste de você porque você deu emprego. Não. A maioria das vezes aquele emprego nem precisa, aquele dinheiro poderia servir para mais pessoas, para ser investido no município. Mas os políticos preferem direcionar para alguns cargos que eu não concordo, e se a gente ganhar a campanha eu vou lutar por isso, para a gente fazer o que é certo, o que é correto.
Existe um pessoal em Casserengue que pratica, que para mim é um esporte, mas para a justiça eles falam que é crime, que é direção perigosa, é a questão do grau. O grau hoje, ele é um esporte. Muitos jovens praticam. Eu, como vereador, eu vou criar um projeto para que o município tenha um local adequado para isso. Deixar frisar aqui, importante para você que está em casa. Esse local não é as ruas da cidade. Que o município compre um terreno e que faça uma pista adequada para essa prática de esporte, desde que quem pratique seja obrigatório os aparatos de segurança, como capacete, joelheira, cotoveleira, com acompanhamento e dentro dos locais destinados a isso. Fora dali, em ruas da cidade, já é crime. Aí eu concordo que seja crime, mas que a prefeitura incentive, que faça um local adequado para a prática desse esporte. Porque aí o cidadão não vai dizer, não, eu empinei a moto na rua e me prender. Não, mas peraí, você empinou na rua, mas o setor de você fazer está lá, disponível. Lá você está liberado a fazer. Então, se você quer praticar um esporte que você gosta, se você tem um local adequado, use ele. Quando você sai dali que vai para a rua, você já não quer praticar um esporte, você já quer fazer baderna. Então, eu acho assim, para primeiro criminalizar, primeiro você tem que dar a solução. Se cria o local para que se pratique esse esporte. Saiu dali, já não é mais esporte, mas que faça a coisa acontecer para depois você ter o direito de cobrar. Na hora que prender um, que ele foi à cama, você dizer, não, seu setor é lá, por que você está aqui? Eu acho que vocês, agindo correto, você vai obrigar as pessoas que praticam a ser correto. Vão praticar lá, no local adequado. Uma das coisas também, Juruna, a gente falando aqui sobre a questão da cultura, muitas cidades têm as festividades de setembro, que é o famoso desfile cívico. Casserengue. Como é que anda isso lá em Casserengue? Nossa, essa pergunta, eu dou até risada em responder. Como que um prefeito passa 4 anos numa gestão inteira e não faz um desfile? Que isso é uma coisa cultural, tradicional. A gestão desse prefeito é um desastre. Como que se passa 4 anos e não faz um desfile? Uma coisa que tradicionalmente tem que existir todos os anos. Na época do meu pai, teve 2 anos que não teve por conta da pandemia. Mas a gente nunca deixou de fazer. E esse prefeito que está aí não fez uma. Então não tem explicação. Tem dinheiro para isso. É aquela coisa que eu falei para você atrás do professor fazer um ensino. Tem que ter incentivo. Só que, por exemplo, o professor ele não quer ter o trabalho de organizar um desfile, porque ele vai ser um dia menos de folga que ele vai ter no feriado. Ele prefere não fazer. Aí se o gestor não obriga e não dá a condição para fazer, ele vai achar melhor, porque em vez dele estar trabalhando, ele vai estar na praia, curtindo. Então, é isso que eu digo, que tudo que se acontece numa gestão tem que partir do cabeça. Porque se eu sou um prefeito na cidade, eu vou dizer, tá aqui, eu quero que o desfile seja realizado. A secretária não vai bater de frente comigo e não vai falar que não vai fazer isso, não existe. Porque se ela não quiser cumprir a obrigação dela, eu vou lá e substituo ela. Então, os erros nessas questões, ela parte de cima, não é de baixo. Você acompanhando o nosso podcast Arara em Foco, tem mais interação, tem mais participação aí, Frank? Tem sim, Nasce. Vamos lá. Aqui, professora Wanda Roque participando com a gente de novo. Elejam esse rapaz, ele merece. Ana Maria, olha o drone, não sei o que, só botou. Inês Melo, eles são assim mesmo, infelizmente o povo não vê a pessoa em que estão dando seu voto. Luquinha Barbosa, rumo à vitória, meu vereador. Maria Lúcia, parabéns, Juruna, precisamos de mais atenção na saúde, exames lá há 1 ano. Ela está dizendo que tem exame lá há 1 ano e não sai. Viu? Dessa maneira. A Manuela participando com a gente também. Maria Aparecida, isso mesmo, meu amigo, a educação em primeiro lugar, uma boa merenda para nossos filhos. Tem alunos aqui que saem de casa até sem almoço e chegam na escola e nenhuma merenda tem. Que Deus te proteja. Deixa eu ver aqui. Como tem bastante comentário, eu vou ler o nome do pessoal porque não vai... Do alô aí da galera, tempo, né? Maria Aparecida, Célia Lopes, Luquinha, o Bruno Moreira, o João Lima, Socorro Gomes, Célia, Fábio Barbosa, Flaviano Rodrigues... Desculpa aí. A Flaviana Rodrigues, a Minelli, Maria Aparecida Novo, Célia, o Paulo Amaro, Socorro Gomes, Maria Aparecida Solange Bamino, Fábio Barbosa, vamos ver quem eu não li aqui ainda o nome, a Águida Abreu, o Yuri, Marcel participando com a gente, o Paulo Amaro, Marcel aqui de novo e o Leandro Pereira. Valeu com vocês aí na...
Valeu, obrigado pela participação de vocês. Deixa aí a sua mensagem, o seu recado. Agradecer a cada um quem está interagindo. Agradecer também a todos que estão se inscrevendo aí, dando essa moral para a gente, com certeza nos ajudando nesse bate-papo. Juruna, a nossa região aqui, e eu falo não só de Cacerenga, mas as cidades vizinhas, temos uma certa dificuldade na questão financeira. E a parte social é uma das partes mais importantes das gestões municipais. Porque assim é onde acolhe muito as pessoas carentes, as que realmente precisam. No município de Cacerenga, como é que tem sido esse trabalho social e, na sua visão, que pode ser melhorado? Essa pergunta foi bacana você fazer, porque eu comecei, quando eu decidi ser candidato, acredito que há uns 5, 6 meses atrás, eu comecei a frequentar um programa de rádio que era do meu pai na Integração. E Cacerenga tem um problema muito grande, que é justamente essa questão do social. Que a gente sabe, como eu disse, a gente tem a Casa da Família para atender realmente as pessoas carentes. E você não olhar quem está atendendo, atender todos por igual. Eu acho que criminosamente hoje a gente tem uma secretária que ela não faz isso. Ela só atende pessoas ou beneficia pessoas que votam no prefeito. Ela está usando uma secretaria para fazer política. Se você vota no prefeito, você tem direito a uma feira. Carente, se você não vota, você não tem direito. E eu vou dizer como se corrige isso, independente de quem seja o secretário, porque isso ele não tem que passar pela mão do secretário, ele tem que ser um direito de todos. Eu acho que um dos primeiros programas do meu pai, há 6 meses atrás, na Rádio Integração, eu citei um projeto, apontei esse defeito e apontei a solução. Incrivelmente, há um pouco mais de um mês atrás, eu fui surpreendido com um vídeo da pré-candidata Sônia Rosa, copiando minha ideia, que eu já tinha falado há 5 meses atrás, só que modificando de uma maneira diferente. E no dia seguinte, o prefeito gravou um parecido, né? E eu tenho provas que antes deles tocarem nesse assunto, o programa de rádio foi em abril. A gente está no período bem avançado. E minha fala está lá na rádio. Inclusive eu vou pegar e vou divulgar em redes sociais. Eu falei que o município está enfrentando esse problema e que uma pessoa carente, ela jamais tem que estar pedindo um direito. O direito ele tem que ser feito sem ela precisar pedir. Aí eu falei o seguinte, que eu como vereador, existia uma maneira de solucionar isso que ou muitos não sabiam ou não queria fazê-lo. Porque politicamente meio que você vai libertar o povo. A gente tem hoje vários agentes de saúde, é quem faz o mapeamento do município, de famílias carentes, na parte da saúde, na parte financeira. O que é que a gente pode fazer? A gente pode criar um programa social parecido com Bolsa Família, não é igual, é parecido, de famílias que vivem em extrema carência. A gente pode botar um projeto na Câmara, para isso vai precisar de aprovação, que eu acredito que ninguém vai votar contra, para se criar um programa que destine uma verba mensal, por exemplo, R$100 mil, vamos destinar aqui para esse programa, que pode ser criado um nome, pode ser Minha Mesa, Minha Comida, alguma coisa desse tipo. O nome é o que menos importa, mas que crie de verdade um programa social que faça o seguinte: você coloque os agentes de saúde para mapear o município, pegar as famílias, que digamos que dê 200, 300 famílias em extrema carência. Extrema carência é pessoas que utilizam de lenha, que realmente são pobres, porque Bolsa Família hoje tem gente rica que recebe, a verdade é essa. Pessoas realmente carentes, você destina ali R$100 mil, você passa um projeto pela Câmara, é aprovado, o prefeito sanciona. O que é que você faz? Um mapeamento das famílias carentes. Se der 300 famílias, pronto, está aqui, tem 100 mil disponível, esses 100 mil vai ser destinado para essas famílias, por igual, independente se eu tenho um filho ou tenho 10, porque não é um Bolsa Família, é um programa de ajuda. Para isso, todo mês, cada família tem lá seu nomezinho cadastrado, sua continha, o dinheiro caiu lá. Para ele não depender de político, para ele não estar se humilhando, para ele não estar indo atrás de secretário e sendo humilhado por uma feira, ou secretário querendo usar a feira para comprar o voto. Então, as pessoas têm que entender que só resolve esses problemas se você for libertando o povo dos políticos. É dando direito a eles, criando programas que eles se sintam que têm um direito, que não precisa estar correndo atrás de político. Mas a maioria não quer porque quer que o político quer que o povo dependa deles. E é um erro. O eleitor, você tem que dar liberdade dele escolher. Se você for um bom político, ele vai lhe escolher. Agora você não pode obrigar, porque isso é um direito básico. Então o meu direito eu não tenho que estar pedindo a ninguém, não é meu.
ele tem que ser ofertado, chegado a mim sem eu precisar estar me humilhando a política. E a maioria não pensa nisso, porque quer um curral. O curral eleitoral é você usar o que tem na mão para segurar o povo na rédea, e é errado. Eu acho que essas coisas têm que acabar na política. Enquanto as pessoas continuar votando da maneira errada, isso não vai acabar nunca. É capaz de eu chegar lá e botar um projeto desse, a maioria não aprovar, porque não tem interesse. E o meu jeito de fazer política é diferente. Eu quero dar liberdade ao povo, para ele se sentir à vontade e votar em quem realmente merece. Pessoal acompanhando a gente, o nosso bate-papo aqui no podcast Arara em Foco. Frank, vamos aqui trazer aí as participações, né? O nome aí da galera que está participando. A gente daqui a pouquinho encerrar aqui o nosso bate-papo, porque eu vou perguntar daqui a pouquinho ao Juruna por que o povo deve votar no Juruna para vereador, viu? Agora é que ele tem que dizer. Vamos lá, Inácio, vamos lá. Estamos aqui, participação da Leidiana Salvador. Parabéns, Juruna. Rodrigo Alves, bora meu vereador moral, estou aqui assistindo, já chega aí, passa aí na foto, né? Aí sim. O Rodrigo se tem que tirar de longe, viu? Que o Rodrigo tá quase da minha grossura, viu? Senão não só sai ele e eu na foto, viu? E aí deu certo, aí eu não vai nem caber. Não vai caber nós três numa foto só não, e Juruna fica onde, né? Aí tem a Simone Barbosa, Juruna, que Deus te abençoe, que te guie, que essa política termine tudo em paz, com graça de Deus. Que vença, que Deus acha melhor. José Leite, vamos fazer a mudança, meu vereador. Acredita em você e em Dona Dinda. Tamo junto, Juruna. Rogério Paraíba, parabéns, Juruna. Assim que se faz. Você tem visão de ser um bom político. Simone Barbosa, Roberto Paraíba, 22222, porque aí sabe como trabalhar. Isaías, fazer o certo, porque o certo. Parabéns, meu vereador. Helenildo Belmiro, tu é o cara, Juruna. É com você, Inácio. Gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Obrigado mesmo pela interação, tá certo? A cada um que se inscreveu, que mandou sua mensagem. De coração mesmo o nosso agradecimento. E agora eu faço aquela pergunta: por que o eleitor cacerenguense tem que votar em você, Juruna, para vereador? É fácil responder. Para mim, essa é uma pergunta fácil. É como eu disse, a política ela está precisando da mudança. E eu tenho certeza que eu vou começar, digamos assim, eu vou dar o passo inicial para isso. Para isso eu preciso que as pessoas confiem na minha ideia, confiem no meu trabalho, no meu caráter, porque eu acho que para ser político, primeiro, você tem que ter um bom caráter, você não pode se corromper. E as pessoas que estão em casa me ouvindo sabem que jamais eu me corromperia por dinheiro nenhum, porque como eu disse no começo da live, agora eu estou voltando a dizer, minha língua ela não tem preço. O meu caráter, meus valores eu não negocio. Eu sou essa pessoa aqui, eu sei que por eu falar muito, eu vou acertar muito, mas também eu vou errar. Mas eu prefiro errar por excesso do que por omissão, porque quando você se omite, você concorda com a coisa errada. E eu não vou concordar. Você que está em casa, que está me ouvindo, que não está satisfeito com seus representantes na Câmara, me dê uma oportunidade de mostrar a você que a política ainda tem jeito, mas que para isso a mudança ela tem que partir de você, do eleitor. Eu sou uma ponte para fazer acontecer, mas para isso eu preciso que as pessoas confiem, que as pessoas abracem minha ideia, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Eu tenho ideias para ser realizadas, mas se eu não tiver oportunidade, as minhas ideias elas nunca vão ser realizadas, porque nenhum dos 46 candidatos tem as ideias de projeto que eu tenho e eu pretendo realizar. Eu pretendo fazer carreira política, e carreira política se constrói com trabalho. Eu quero dar seguimento no trabalho do meu pai, eu quero que as pessoas acreditem. Me dê essa oportunidade, eu garanto a vocês que respeito todos que passaram pela Câmara, passou gente de bem, passou o vereador mau caráter, passou pessoas ótimas como pessoa, mas como político não tanto. Respeito todos. Agora eu sou diferente de todos. Eu vou fazer talvez o que, não vou dizer que nenhum fez, mas eu vou fazer no pé da letra 100% o que o mandato, que se Deus quiser o povo vai me dar de vereador, eu vou fazer. O dever e a obrigação que o vereador tem que fazer. O meu mandato ele não vai ser meu, ele vai ser de cada um que confiou em mim. E eu não vou depositar, não vou decepcionar, porque, Inácio, eu tenho uma responsabilidade grande. O eleitor mais velho de Cacerengue hoje, que vai votar, vai às urnas, ele disse a mim que até a honra de dar um voto em mim, eu vou ter... Você tem noção da minha responsabilidade de honrar um voto de 92 anos de idade?
é o pai do meu amigo Boncesso, a quem eu quero mandar um alô aqui. Eu tenho o dever de honrar esse voto. Porque um cidadão sai de carro com 92 anos para dar um voto a você, para dizer que ainda acredita na abundância da política, eu não tenho como decepcionar uma pessoa dessa. Eu tenho a obrigação de honrar ele, não só ele, como qualquer outro voto. Mas a minha responsabilidade é grande, porque eu estou pregando uma mudança. Então eu tenho que fazer a mudança acontecer. Eu não posso pregar uma coisa aqui na campanha e quando eu chegar lá eu agir de outra forma, não. Porque eu acho que o certo é você fazer o que fala. Não é você falar uma coisa aqui perante o público e nos bastidores fazer outra. Eu não vou fazer isso. Eu quero agradecer aqui a oportunidade que você está me dando. Antes de você agradecer, fala o número pra galera, pra ninguém esquecer, viu? O meu número é difícil demais, 22.222. É só um número só, não tem como errar. Aperte, segura, é? É só apertando, quando aparecer a cara desse bicho feio aí, você vai no verdinho, que dá certo. Juruna, eu quero agradecer você ter aceitado o nosso convite, esse bate-papo. Espero a gente depois estar aqui novamente para falar como é que foi a trajetória durante a campanha aí e quem sabe que Deus possa abençoar aí com a sua eleição aí garantida, né? Quero agradecer a você, agradecer ao amigo Frank pelo espaço maravilhoso. Para mim foi de suma importância estar aqui, é um prazer. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui depois do que eu passei, mas como eu digo, tudo está nas mãos dele. Ele sabe de tudo, né? A gente somos apenas coadjuvante. O autor de tudo é ele, então vou procurar fazer as coisas corretas. A minha campanha, a minha vida já está entregue na mão dele. O caminho que ele traçar para mim eu vou aceitar. Se as pessoas confiarem no meu trabalho, me eleger, eu vou dar o meu máximo possível para não decepcionar ninguém. Se as pessoas também entenderem que não é minha hora, eu também vou entender, porque a vida da gente é assim, a gente é feita de etapas. Eu tenho que traçar cada um. Eu tenho o meu objetivo, eu acredito nele. Mas eu tenho que ir devagarzinho, eu não posso querer pular etapas, eu não posso querer passar por cima de ninguém. Eu tenho que construir minha história política em cima de trabalho, de honestidade e verdadeiro. A mentira ela pode me servir aqui, nesse momento, mas lá na frente ela não vai me servir mais. E a cada um eleitor que eu visitei, pode ter certeza, faz questão de dizer olhando para a câmera, eu não vou decepcionar nenhum de vocês, não vou. Eu vou honrar cada voto que eu tiver e eu tenho certeza que vocês e Deus vai me dar essa oportunidade. Agradeço a você, boa noite a todos que nos acompanharam, agradecer a turma de Cacerengue que está aqui em peso, veio me acompanhar também, porque eu também não estou com muita vontade de andar só à noite, aí tem uns amigos que completa. Se arriscam comigo. Quero agradecer a todos eles aqui, mandar um abraço e mais uma vez agradecer a você pela oportunidade, tamo junto, quero voltar aqui na Vitória, se Deus quiser, para agradecer o povo. Agradeço, obrigado mesmo, Juruna, mais uma vez, agradecer os presentes aqui, pessoal de Cacerengue, agradecer a população cacerenguense. Tem mais aí um recadinho, Tem né? mais detalhes, esqueci, mandar um beijo, um abraço para minha esposa, minhas filhas, meu neto, meu filho e principalmente o cheiro no coração da minha mãe e do meu pai que estão nos assistindo. Eu achei que você ia dizer meus coroas, como você costuma chamar. Você costuma chamar, né? Frank, mais uma vez, obrigado aí pelo apoio, suporte aqui para que a gente possa ter mais uma edição do podcast, né? Gente, que Deus abençoe vocês, um grande abraço, um beijo no coração de cada um cacerenguense e a cada um que ficou com a gente acompanhando, que Deus abençoe. Quinta-feira, se Deus não me chamar antes, eu venho, se Ele chamar, Frank vem sozinho fazer o programa. Grande abraço, fica com Deus.